As coisas do reino de Deus seja convosco, ou seja, que a paz de Deus, que a paz que excede todo entendimento, que vem só de Jesus Cristo, seja com você, com a sua família, seja no seu coração, seja na sua vida hoje, no dia que eu chamo de hoje. Eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus aqui, em 2 Samuel 23, do versículo 15 ao versículo 17. Amém? E diz assim: E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me, ó Senhor, de tal que faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis beber, e isso fizeram aqueles 3 valentes. Davi era um líder, e ele liderou os valentes de Davi. Eram homens desprovidos de paz, eram homens com grandes dívidas com a sociedade, homens que estavam sendo procurados pela justiça, procurados por dever pensões, tinha vários problemas financeiros, familiares, psicológicos e talvez até outros mais. Diz a palavra que eles eram pessoas angustiadas até de alma, de corpo, de espírito e sem esperança. E quando Davi fugiu ali do seu sogro, por direito ele tinha o direito do palácio, por direito ele tinha o direito de viver no conforto do palácio, por direito ele tinha o direito de estar casado com a filha do rei, Saul, e por direito ele tinha o direito de muitas coisas. Porém ele abriu mão para cumprir princípios, porque ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. O próprio sogro se revoltou contra ele, querendo matá-lo, querendo destruí-lo, e ele não consultou nem sequer a Deus, porque Deus já havia tirado o espírito de Saul, o espírito de Deus, e Deus já havia rejeitado ele como rei, e Deus já havia colocado nele o espírito de perturbação. Tanto é que Davi tocava a harpa para ele antes mesmo de matar o gigante Golias. Mas quando ele se irou por inveja, por não ter o espírito de Deus, e quis ir contra a vida de Davi, que não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, Davi preferiu fugir, a quebrar princípios. E ele fugindo, ele foi parar na caverna de Adulão. E ali seguiram esses homens, eram cerca de 400 homens, que foram até Davi. E Davi, mesmo sem teto, mesmo sem conforto, mesmo sendo injustiçado, ele não perdeu suas esperanças, não perdeu a sua valentia, não perdeu a sua fé, não perdeu sua coragem, não perdeu seu ânimo. Antes, porém, foi treinar aqueles homens. E diz a palavra que foi o exército mais letal da época. E esses homens tiveram com Davi, porque Davi ele cumpriu ali o propósito, resolveu o problema, porque cumprir propósito é resolver o problema de alguém, é melhorar a vida de alguém de alguma forma, é trazer algum benefício para alguém, é pensar no próximo mais do que si próprio, é ter o carisma, a empatia e compaixão. E Davi ele tinha uma grande certeza no Deus em que servia. Ele sabia do caráter de Deus. E ele sabia que mesmo ele estando ali naquela caverna, estando ali na provação, estando ali naquele treinamento, estando naquele deserto, onde muitas coisas faltavam e talvez faltava tudo, para ele não faltava o ânimo, para ele não faltava a fé, para ele não faltava a coragem, porque ele cria num Deus que tudo pode. E ele sabia que Deus, no tempo certo, haveria de tirar ele dali e cumprir as promessas, porque ele tinha uma unção na cabeça de ser rei de Israel. E aí ele começou a treinar. Já que eu vou ser rei, então eu vou treinar esse povo. E ele treinou aquele povo desanimado, aqueles homens desprovidos de esperança, desprovidos de ânimo, de coragem, sendo procurado. Ele começou a treinar. E acabou que esses homens começaram a ter uma dívida impagável para com Davi. E dívida tal que
Um dia Davi, no seu pensamento, acabou expressando o seu pensamento de querer e ter desejo de beber da água dali, daquelas lembranças da infância, né? Daquele poço de Belém. E ele expressou isto. E aqueles 3 valentes, que eram homens notadamente destacados entre o seu exército, entre o seu pelotão, entre os seus subordinados que ele treinou, o que eles fizeram? Sem Davi saber, sem consultar Davi, entraram no meio do exército inimigo. Só os 3, olha tanto risco. E foram sorrateiramente pegar ali a água de Belém, daquele poço que Davi estava com desejo de beber. E trouxeram para Davi. Arriscaram suas próprias vidas. Arriscaram perder suas vidas. Arriscaram ser chamado a atenção por Davi porque estavam arriscando suas vidas. Enfim, não olharam para nada que não seja ao desejo de agradar o seu líder, de agradar e de alguma forma pagar pelo bem que tinham feito. Porque Davi fez para eles o quê? Deu para eles uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, e deu para eles um Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque Davi era aquele que, em meio às lutas, às batalhas, eu admiro a vida de Davi, e por isso que está escrito na palavra, para que a gente admire, para que a gente se espelhe nele. Davi não tem que ser idolatrado, porque ele já morreu, já parte, está com o Senhor. Mas se está registrado é porque nós temos que nos ver um Davi. E ele, nas lutas, nas dificuldades, nas batalhas, o que ele fazia? Escrevia salmos. E salmos nada mais nada menos do que cânticos, de que louvores a Deus, de que súplicas, de que adoração. E ele fazia isso em cada situação de sua vida, seja na bonança, na alegria, na tristeza, nas lutas, e até mesmo quando ele pecou. Ele escrevia salmos e ele se entregava, se derramava diante do Senhor. E por isso estamos falando dele hoje há muitos anos, há milênios, né? Estamos falando de Davi. E esses 3 valentes foram lá, correram esse risco e trouxeram a água para Davi para agradá-lo, para de alguma forma retribuir aquele favor que ele haviam feito, porque já não eram mais homens sem esperança, já não eram mais homens sem um Deus, já não eram mais homens endividados e bagunçados e procurados pela justiça, mas eram homens temíveis, eram homens letais na questão de batalha, eram homens que faziam parte já do exército do futuro rei de Israel. Olha a diferença, olha no que Davi, na pior fase, fez. Virou um general, um comandante de guerra e transformou esses homens em alguém de valor. E tanto é esse valor que eles não temeram e se arriscaram. Mas quando Davi recebeu ali esse agrado, ao invés dele beber da água, o que ele faz? Ele faz uma oferta a Deus. Porque ele sabe que os valentes dele, os subordinados deles, entraram na linha inimiga sem preparo, sem condição. E quem guardou eles ali para poder tirar a água daquele poço? O próprio Deus. Deus estava com eles e eles não foram percebidos, entraram e saíram da linha inimiga e trouxeram agrado para Davi, fazendo com que ele bebesse dessa água e que saciasse a sua sede. Porém ele não bebeu, mas fez uma oferta ao Senhor, porque o Senhor tinha os livrado. Livrou os valentes dele. Então isso é um general, isso é um líder que merece e merecia respeito. E por isso estamos falando dele até hoje, né? É um líder que dava vida pelos seus subordinados. E foi o que ele fez. Então ele sabia que acima dele existia um Deus. Então já que eles estão me agradando, então agora eu agrado a Deus. E ali virou uma oferta. Então às vezes a gente, eu não tenho dinheiro para poder ofertar ao Senhor. Eu não tenho isso para ofertar ao Senhor. Eu não tenho aquilo. E ali ele ofertou aquela água, porque aquela água representava muito para Davi, representava muito para os valentes que foram lá buscar,
e não temeram pelas suas próprias vidas.